Ô, deputada, então a justificativa do governo aí para essa desapropriação é esse empurra-empurra dessa nota de reconhecer erro, um empurra-empurra entre FUNAI e INCRA, só que o Elias acabou de colocar aqui que o documento não tem valor, mas foi algo feito, provado, comprovado lá pelos anos 80, 90. Eu sei que a gente vive numa situação, num momento do Brasil, que o que foi feito antes agora não está valendo, porque a gente tem governadores, políticos, ministros que acham que estão acima do bem e do mal, mas, pelo que a gente entende aqui, isso não pode ocorrer, né? Mesmo que o INCRA ou a FUNAI vão ter que se entender, porque essas famílias não podem pagar pelo erro de um órgão. Simplesmente você está lá há 40 anos numa terra e, de repente, vem o INCRA e fala, não, houve um erro, houve uma falha e eu vou ter que pegar a terra de volta. Joyce, o interessante aí, o Elias falou que o documento não tem valor, mas por um simbolismo, porque tem financiamento público do BASA, do Banco do Brasil, de instituições financeiras subsidiadas com dinheiro público. Não é nem financiamento privado, não é financiamento público mesmo. Mas a terra, inclusive, está alienada ao banco. Alienada ao banco. Ou seja, se o governo insistir nessa desintrusão, nós vamos perder todo o modelo jurídico que foi construído ao longo de décadas de validade desse programa de segurança jurídica, de titulação e da própria reforma agrária. Mas o interessante, Joyce, é que não tem um único índio, nenhum índio brigando por isso. O Elias convive lá na fundiária do lote dele com os demais índios, que também cria gado. Os índios que moram lá têm poder aquisitivo, têm as terras deles, convivem pacificamente e nunca foram atrás de terra. Não há um único indígena brigando por isso. Quem está brigando são ONGs que supostamente representam os indígenas, mas os índios lá não. No caso de Alvorada, a FUNAI e a Força Nacional colocaram fogo nas casas. Eu estive lá na presença do fogo e não tinha nenhum índio brigando com eles. Aliás, é o seguinte, os índios estão muito longe dali, longe, muito longe. Longe assim, 100 quilômetros, 200 quilômetros, está muito longe desse ponto. Não há conflito, não há briga. Então, quem está brigando por isso é o PSOL, que não sabe nem aonde é Rondônia, que não sabe a convivência dos índios com os produtores, que, aliás, nunca plantaram nada. Quem briga por isso nunca plantou um pé de alface, só sabe sentar na mesa, comer uma picanha mal passada e falar mal de quem a produz. Então, a minha indignação é porque é uma ação judicial que está no Supremo Tribunal Federal, motivada por um partido político que nunca produziu um pé de alface. Essa é a verdade dessa situação da desintrusão da terra indígena. Aliás, a DPF, que está cuidando disso, a 791, ela nasceu lá no Covid, que era para impedir a entrada de pessoas contaminadas de Covid dentro da terra indígena Ureuauau. E virou nisso, nessa desintrusão, retirar as pessoas que têm título, que têm escritura pública, que têm família, que nasceu criança, que casou, que morreu gente, que tem história, que tem casa, e agora, de uma noite para um dia, nós vamos perder toda essa história. E a pergunta que fica, Joyce, é a seguinte, vamos tirar perfeitamente, nós vamos colocar quem lá? São milhares e milhares de hectares que estão produzindo. E nós vamos fazer o quê? Porque os índios não querem. Os índios não estão atrás disso. O que essa ONG quer é tirar quem está produzindo para ter invasões nesse local. Esse é o verdadeiro espírito da desintrusão da terra indígena Ureuauau. O Elias, e vocês produzem aí, vocês criam gado, são produtores rurais, são indígenas, trabalham, convivem em harmonia. Que tipo de produção vocês têm aí? O que vocês produzem? Ô Joyce, aqui a gente produz o milho, produz mandioca, cana, produz o leite, engorda o boi para vender para o frigorífico,
E a gente tem, sim, uma convivência com os índios. Nessa semana mesmo, um índio me procurou, ele precisava de vender 2 bezerros e eu fui e comprei, negociei o gado com ele. A gente tem uma convivência, graças a Deus, muito boa com os indígenas. E eles não estão aqui querendo tomar nossas propriedades. Inclusive, eles se colocaram à disposição, se fosse o caso de ir até Brasília, para nos apoiar. Então, a gente percebe notoriamente que eles não querem tomar nossas terras.